Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias de nossos heróis contadas de forma cronológica, Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força, o link está na descrição. Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse aqui é o quadro para conhecer a Bonelli, né? A ideia desse quadro é apresentar os quadrinhos da Sérgio Bonelli Editore pensando a partir dos diferentes gêneros, né? A Bonelli pensa suas publicações assim, há quadrinhos de terror, quadrinhos western, quadrinhos de ficção científica, enfim, né? Então, pensando a partir dos gêneros, dizer o que temos da Bonelli saindo do Brasil nesse momento, né? Eu já falei de quadrinhos de terror, já falei de western e hoje vou falar de quadrinhos policiais, né? Esse gênero, vamos chamar assim, o romance policial, né? E isso nos quadrinhos. Aqui eu tenho que fazer uma introdução. Por quê? Né? Porque se a gente for levar a ferro e fogo, talvez policial seja o gênero mais presente na Bonelli, mais até do que o próprio western. Se nós formos pensar, pensem o seguinte, né? O Dylan Dog, ele é o detetive do pesadelo, né? Boa parte das histórias dele são investigações de crimes, né? O Nathan Never, ou Nathan Never, né? É um quadrinho policial num ambiente de ficção científica. Então, né? Se eu fosse assim levar a ferro e fogo, né, e colocar aqui todos os quadrinhos que têm elementos de policial, vou colocar dessa maneira, bom, na verdade esse vídeo ia ficar muito longo, né, e não ia atender o propósito, né, não ia atender o propósito, né, porque o Dylan Dog é um quadrinho de terror que tem essa estrutura do policial, Nathan Neves, de ficção científica. Então, eu vou assim pegar os quadrinhos mais estritamente policiais da Bonelli, beleza? Vamos começar com aquele que é, pelo menos hoje, né, o mais famoso quadrinho policial da Bonelli, que é Júlia, né? Júlia é uma criação do Giancarlo Berardi. O Giancarlo Berardi é o mesmo criador do Ken Parker. E Júlia já passou de 150 edições aqui no Brasil. É uma personagem que as histórias são sempre elogiadas, né? É um quadrinho que viveu durante um certo momento uma crise de vendas, assim, né? Durante bastante tempo até, né? Pelo visto vendia ali o essencial para continuar se mantendo, e nos últimos anos tem bastante gente descobrindo a Júlia, né? Não é incomum ouvir de algumas pessoas o seguinte, né? Ah, a Júlia é o quadrinho com o melhor roteiro, né, do que tem em banca, né? Se a gente for pensar o roteiro médio, Júlia é a melhor revista em banca. E hoje, a Júlia, né, ela tem aí basicamente duas revistas, né? Vamos lá. Tem J. Kendall, Aventuras de uma Criminóloga. Essa daqui é uma revista bimestral que tem 260 páginas. E essa é a, vamos colocar assim, a primeira revista da Júlia que saiu aqui. Ela traz os números da mensal italiana. E cada edição brasileira tem 2 números da italiana. Esse aqui, por exemplo, é o número 141. E nele nós temos os números 172 e 173 da revista italiana. Só que recentemente a editora Mitos, que é quem lança a Júlia no Brasil, ela relançou a série da Júlia, né? E ela relançou em formato italiano. Olha só, essa daqui é em formatinho, essa aqui é o formato italiano, né? Ela relançou desde o início em formato italiano. E isso aqui ela lança em pacotes, né? Lança em pacotes de 5. Sempre saem 5 números, assim. Já sai umas 2 vezes por ano. Então saem 10 números por ano, mais ou menos. E já saíram 20 números. Então sempre disponíveis, assim. Muita gente descobriu Júlia aqui, com essa revista em formato italiano. E hoje, né, as vendas melhoraram, então Júlia também tem uma graphic novel. Sai uma edição por ano, só saiu uma, né? Pelo visto o número 2 vai sair agora em agosto. Nessas edições aqui, nós temos histórias da jovem Júlia, da Júlia ainda estudante. Mas quem é a Júlia Kendall e por que esse quadrinho é interessante? A Júlia é uma criminóloga. Ela é uma estudante do crime e da mente dos criminosos. E ela presta consultoria para a polícia, né? Então suas histórias são, na maioria das vezes, investigações. Só que essas investigações, elas, embora, claro, vai haver ação, o foco não é a ação. Às vezes é a dimensão psicológica, a dimensão social do crime. São enredos muito bem elaborados. Assim, o Giancarlo Berardi realmente manda muito bem aqui. E a Júlia é uma personagem humana. Ela tem seus medos, suas angústias, suas fragilidades, tem seus defeitos, assim. E é uma
é uma personagem que eu acho muito bem construída. Os 3 primeiros números da Júlia, que saiu em formato italiano, né, inclusive foram os 3 primeiros números também da Formatinho, né, mas os 3 primeiros números, eles fazem um arco de apresentação da personagem. Ali nós conhecemos a personagem, o principal elenco, os principais do elenco de apoio. Acontece aqui o seguinte: mas eu quero ler, eu tenho que começar do número 1 para ler. Não, Júlia, quase todas as edições têm uma história fechada. Ou, no caso do Formatinho, né, 2 histórias fechadas. Às vezes acontece de ter um arco em 2 partes. Assim, no Formatinho hoje, se for um arco em 2 partes, é bem possível que esteja completo numa edição, né? Embora não necessariamente, né? Porque como segue a italiana, talvez possa ter uma completa e o começo para concluir na outra. Mas, no geral, cada edição é uma história completa. É um caso que a Júlia investiga. Essas primeiras edições, as 3 primeiras, como eu disse, são uma certa exceção, embora cada edição tem até um começo, meio e fim, forma um arco de apresentação. Vocês podem procurar aí pela internet, vocês só vão ver elogios a Julia Kendall. Realmente é um quadrinho bem legal e é muito bom ver Julia novamente se consolidando aqui no nosso mercado, né? Hoje tendo aí 3 séries, né? 3 séries. Uma, essa em formatinho, que traz as histórias inéditas. Essa daqui em formato italiano, que republica as histórias desde o início, né? E a Graphic Novel, que é anual, né? Traz histórias inéditas também de uma edição que é anual lá na Itália, né? E o anual também, essa Graphic Novel, ela também é em cores, né? As histórias da Júlia normalmente são em preto e branco. Enfim, né? Temos essa série policial. Continuando, né? Vamos pegar um outro policial. Esse é bem diferente da Júlia, né? Que é Nick Ryder. Né? Nick Ryder já é um policial estilo aqueles filmes policiais dos anos 80. É um policial de ação. O Nick Ryder ele foi criado pelo Claudio Nisi. Claudio Nisi é muito ligado ao Tex. Tido como sucessor do Jean-Louis Bonelli nos roteiros do Tex, foi roteirista da mensal do Tex sozinho durante bastante tempo. E ele se inspira nesses filmes dos anos 80. Aí. Então, é um policial de ação. O Nick Ryder ele atua em Nova York, né? A Júlia atua numa cidade fictícia, que é Garden City. Mas o Nick Ryder ele atua em Nova York. E ele lida com os mais diversos crimes. Então nós vamos ter nas histórias do Nick Ryder cenas como essa, né? Perseguição, um carro perseguindo o outro, aquela coisa do cara metendo o pé na porta, invadindo um quarto, né? Uma casa. E o Nick Ryder, ele foi publicado aqui pela Mitos uns anos atrás, lançou 4 edições, e hoje o Nick Ryder sai pela editora 85. Esses tijolinhos aqui. Cada edição da 85 traz 4 números da mensal italiana. E a 85 ela está pegando as histórias inéditas do Nick Ryder, que não saíram no Brasil a partir da mais antiga. Né? A primeira inédita, assim, a mais antiga inédita era a número 27. Então essa edição aqui nós temos o número 27 de Nick Ryder, acho que é 27, 29, 30. Deixa eu pegar aqui para vocês. Já falo para vocês, né? 27, 29, aí pula, o 30 não vai... É isso mesmo, 27, 29, opa, tá difícil achar aqui, calma aí. 27, 29, 31 e 32, né? Porque as outras já haviam sido publicadas. Mas peraí, pula, então atrapalha? Não, porque cada história é, como no caso da Júlia, né? É uma história fechada, né? É uma história fechada. Assim. Inclusive, né? Essas 4 histórias que estão nesse encadernado aqui da editora 85 são 4 histórias bem interessantes. Uma delas, inclusive, muito pesada, assim, né? Que envolve a exploração de mulheres pela indústria pornográfica. Assim. Eu passei a gostar mais do personagem depois desse encadernado da editora 85. Eu havia lido as 4 histórias que saíram alguns anos atrás, achei legaisinhas, assim, mas aqui a coisa foi melhor. Então, para quem quer aquele policial de ação dos anos 80, Nick Ryder é a pedida. Vamos lá, vamos pegar o último que eu vou mencionar nesse vídeo, que ele tem algumas características que, assim, que são distintas, né? Por exemplo, vou mostrar o quadrinho e aí eu explico, né? Que é Morgan Lost. Morgan Lost é uma das minhas séries queridinhas da Bonelli. Porque eu fiquei relutante de colocar o Morgan Lost aqui, ou colocar o Morgan Lost no de terror, ou colocar o Morgan Lost na ficção científica, mas acho que
ele realmente pende muito mais pro policial. Bom, o que acontece, né? O Morgan Lost, ele vive numa cidade que é uma cidade infestada por assassinos seriais. Inclusive há uma explicação sociológica dentro da história para dizer por que há tantos assassinos seriais nessa cidade. E ele é um caçador, ele é tá na iniciativa privada, um caçador de recompensas, né? Que caça assassinos seriais, né? E as histórias, elas vão trabalhar a partir disso, né? E esses assassinos seriais, vários deles são meio que a lá vilão do Batman, sabe? Essas coisas muito loucas, performáticas, assim. E as histórias vão nesse aspecto. Nick Ryder, perdão. Morgan Lost tem certa cronologia, Embora esse aqui é o primeiro volume, né? O segundo volume já saiu. Deixa eu pegar aqui. Esse é o segundo volume. No segundo volume nós vemos aí histórias que tem tipo começo, meio e fim nelas mesmas, né? Assim, nelas começo, meio e fim nelas mesmas, mas tendo lido o primeiro volume, essas histórias funcionam melhor, né? E só que por que eu falei que o Nick Ryder poderia estar talvez numa pegada de terror, né? Porque realmente tem uns desafios dele que são meio sinistros, assim, que vai para cai um pouco nesse suspense de terror. E ele vive num mundo que não é exatamente o nosso, né? É um mundo que teve situações históricas diferentes, né? O transcorrer da Segunda Guerra foi um pouco diferente, né? A tecnologia ao mesmo tempo tem elementos que são mais retrô e elementos que são mais futuristas, assim. Mas isso, né, não é o central, né? O central são as investigações, essas relações com os assassinos seriais. Morgan Lost também é publicado no Brasil pela Editora 85. Cada edição de Morgan Lost, da Editora 85, tem 2 edições italianas. E Morgan Lost tem um diferencial. Como eu mostrei para vocês, a maior parte dos quadrinhos aqui são preto e branco, né? Morgan Lost é preto, branco e vermelho. Pra vocês verem, né? Por que isso, né? Porque isso aqui emula como o personagem vê o mundo. Ele tem um certo daltonismo, né? Ele é daltônico, ele vê o mundo em preto e branco e vermelho, assim. Isso dá um efeito estético muito bacana. Fica muito bonito, assim. E as histórias realmente são histórias bem intensas. Hoje, assim, como eu disse, né, Morgan Lost é uma das minhas séries queridinhas da vez, né? Penso assim, séries que eu, hoje, assim, das que eu acompanho, então, que saem com bastante frequência, né? Tô aqui deixando o Mágico Vento um pouquinho de lado, mas Vampir, Morgan Lost, Dragoneiro. Dragoneiro eu vou falar em outro vídeo, que é um quadrinho de fantasia. Mas, cara, a arte de Morgan Lost é muito legal, assim, e os enredos são bem instigantes. O primeiro volume, esse aqui que eu estou mostrando, ele traz um arco de apresentação do personagem, né? Bom, como eu mencionei, né, Júlia sai pela Editora Mitos, Nick Ryder e Morgan Lost saem pela Editora 85, né? A Editora Mitos tem no site dela, né? Vende no site dela, tem também na Amazon, né? A Editora 85 vende via venda direta, né? Tem campanha no Catarse, nesse momento está rolando uma campanha no Catarse, vai ter o Morgan Lost 3, dá para adquirir todos os antigos lá. Também tem no Marketplace da Amazon, vou deixar os links aqui, né? E uma coisa que é interessante, né? Por que será que boa parte dos quadrinhos da Bonelli, como eu mencionei, tem esse DNA no romance policial? Cara, isso faz muito parte da cultura italiana, né? A gente sempre lembra aí do western ligado à cultura italiana, né? Sempre isso, os italianos são talvez o povo do mundo que mais gosta de faroeste, mas os policiais também, né? Há uma coleção lá, assim, de romances policiais vendidos em banca, né? Que inclusive a capa do Nick Ryder é amarela por causa disso, né? São os diálogos, né? Essa cor amarela ficou muito ligada a esses romances policiais. E esse tipo de coisa vende até hoje nesses romances policiais. Então, me parece que a Bonelli, né, bebe desse contexto, dessa cultura pop italiana, né? Que é muito ligada aos romances policiais. Então, pois bem, no vídeo de hoje tivemos Júlia, Nick Ryder e Morgan Lost. Nick Ryder e Morgan Lost, né? Espero que estejam gostando desses vídeos de apresentação da Bonelli. Acho que vão ser 6 no total, né? Vão ser 6 no total. Esses 3 quadrinhos aqui, por exemplo, né, mostrados nesse vídeo, são quadrinhos bem diferentes entre si, embora todos eles sejam policiais, né? Júlia tem esse aspecto mais humano da personagem, né? E um olhar mais psicológico, sociológico para a questão do crime. Nick Ryder, embora possa ter isso um pouco às vezes, o foco é esse policial de ação. E Morgan Lost também tem, claro, críticas sociais presentes, mas é muito essa coisa
essa ambientação sinistra, né? Desses criminosos, né? Que parece que é o mal pelo mal, né? Aquela coisa assim, né? Só que não é isso, né? Há uma razão para que tenha tantos assassinos seriais nesse mundo. São quadrinhos bem legais, assim, com propostas bem diferentes, né? Bom, aquela coisa que você já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, né? Já falei do link da Amazon, tem aí na descrição, caso você fazer uma compra, usar esse link ajuda demais o canal. Vou deixar o link para os quadrinhos, esses quadrinhos policiais que são vendidos lá na Amazon também, tá aí, né? O link tá aí. Bom, como eu digo, né? Usando os links do canal, você me ajuda a fazer cada vez mais e melhores vídeos, né? Não esquece de mostrar para os outros esse vídeo, né? Quem sabe mais gente não conhece a Bonelli, gente que gosta de literatura policial e às vezes quer descobrir alguma coisa nova, pode fazer essa descoberta nos próprios quadrinhos, né? Eu sempre penso assim, né? A gente indica um quadrinho para quem não lê quadrinho a partir dos gostos dessa pessoa. Essa pessoa, sei lá, se ela gosta de fantasia, eu vou indicar alguma coisa de fantasia para ela nos quadrinhos, né? E, bom, para a galera que curte aí um bom romance policial, Nick Ryder, Julia e Morgan Lost podem ser boas pedidas. É isso, minha gente. Já falei demais. Valeu por ter assistido. Um abração e até o próximo vídeo.